E nós vamos continuar essa série maravilhosa, né? Nós estamos vendo aqui o quanto Jesus ele se importa conosco. Porque se ele fosse falar do jeito que ele precisa falar para nós, nós não entenderíamos. E aí ele usa algumas figuras de linguagem aí para que facilite o nosso entendimento, né? Então ele usa metáforas para que nós possamos entender, compreender melhor aquilo que ele quer passar. E o nosso texto hoje é o texto de João 7, dos versículos 37 ao 39. Então, abra sua Bíblia aí em João 7, 37 a 39. São 3 versículos mais preciosíssimos para nós. E nós vamos ler, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Então, aqui também está nos slides, se você quiser pode acompanhar aqui conosco. Então, leiamos. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado pela porção da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, que nada que dissermos aqui venha do meu coração, mas venha da Tua palavra, da Tua vontade, e que seja única e exclusivamente para glorificar o Teu santo nome e edificar a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Abra os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entender e compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, qual elemento é essencial para existir a vida? É a água, né? Então, os cientistas vão pesquisar planetas aí para ver se tem vida no planeta. O que ele procura primeiro? A água. Se não tiver água, é impossível ter vida. Então, a água é um elemento essencial para a vida. E eu trouxe aqui algumas características da água natural. Depois nós vamos ver a diferença aqui, que eu quero trazer para que vocês vejam o quanto é importante a água viva que o Senhor nos dá. A diferença que a água natural tem para a água viva. A água natural ela é essencial para nós, mas ela é insuficiente também para nós. A água viva ela é suficiente para que nós nunca mais tenhamos sede. É isso que nós vamos ver nessa noite. Então, em relação à água natural, cerca de 71% da superfície do nosso planeta é coberto de água. Então, ele deveria chamar planeta água e não planeta terra, né? Somente 3% dessa água é doce, ou seja, própria para consumo. 97% é água salgada, onde a cada litro encontramos 35 gramas de sal. Nosso corpo é formado entre 50% a 78% de água. Em bebês, a concentração é maior. 2/3 dessa água se encontram nas células. A água é considerada um elemento eterno, já que ela não desaparece. Ela pode ser renovada pelo ciclo natural da água ou transportada para outros lugares. Por isso, falta em alguns lugares e sobra em outros. Mas a água ela não desaparece. Diz algumas pessoas que a mesma água que os dinossauros beberam, a gente vai beber ela hoje de novo, porque a água ela se transforma, mas ela permanece. O que pode acabar é a água própria para consumo, já que a sua mistura com elementos químicos podem impedir sua total renovação e purificação. Nós podemos sobreviver sem comida por períodos extensos. Jesus, por exemplo, ficou 40 dias sem comer, mas com a água já é diferente. A água ela é implacável. Se você ficar, algumas pessoas conseguem ficar até 1 semana sem tomar água, mas é muito poucas exceções, porque a água ela é essencial. Ela mata se você não tomar a água. Nós precisamos da água para viver.
A água é o elemento vital para a vida. Sem água é impossível existir vida. Se você tomar água agora, daqui a pouco terá que tomar mais. Nunca cessará de necessitar dela. Antes de começar o culto, eu fui ali tomar uma água, né? E eu estava lendo lá no nosso bebedouro lá, que tem exatamente o versículo que fala sobre isso. Se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que Cristo dá, nunca mais você terá sede. Mas como nós precisamos da água todos os dias nós temos que tomar água, toda hora tem que tomar água. Então a água é essencial. Existem muitas outras características que tornam a água um elemento único e essencial. Cristo, como Criador de todas as coisas, inclusive da água, Ele sabe da sua importância para nós. Dessa forma, Ele se utiliza da figura de linguagem conhecida como metáfora, como nós já dissemos, onde se compara com uma fonte de água especial, viva e inesgotável, que inunda o nosso ser de uma maneira profunda e abundante. Olha essas frases. Jesus é a fonte de água viva que sacia a sua sede espiritual. Quem disse isso foi Vital Rodrigues da Mata Filho. Então Jesus é a fonte de água viva que sacia a nossa sede espiritual. Cleiton dos Santos disse que, regado pela água viva, fez-me de uma árvore seca e sem vida, uma árvore florida em meio à primavera. Então, a água realmente ela é essencial. E nós vamos ver o contexto do livro que nós estamos estudando, do texto que nós estamos estudando. Então, nós vamos pegar e nos ater apenas ao capítulo 7 do livro de João, nesse contexto. E aqui está falando que haviam 3 principais festas em Israel, que era a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos, né? A festa dos tabernáculos, ela tinha 3 contextos. Ela está descrita com mais completude lá em Levítico 23, dos versículos 33 até o 44. Se você quiser ler depois, né, outra hora, não agora, você pode ler. Em Levítico 23, de 33 a 44, vai explicar mais ou menos como que funcionava a festa dos tabernáculos. E os contextos que a festa do tabernáculo tinha, o primeiro é o histórico. Então, no contexto histórico, 7 dias as pessoas saíam das suas casas, das suas regiões, né? Não tinha igreja como nós temos em cada esquina hoje, né? Elas tinham que andar muitos quilômetros, né? Nem carro também tinha que andar muito, e elas passavam 7 dias vivendo em cabanas. E essa era a festa mais feliz de todas. Então, a festa dos tabernáculos, eles estavam muito alegres, porque também tinha o contexto agrícola. Era uma festa que eles agradeciam pelas colheitas, a festa da estação da alegria. Era uma festa popular, mas também tinha o contexto messiânico, que apontavam para as bênçãos messiânicas, apontava para Jesus. Todos os dias havia uma procissão, e no último, essa procissão ela se repetia 7 vezes. E cada vez que fazia essa procissão, o sacerdote pegava uma jarra de ouro, ia lá no tanque de Siloé, enchia esse jarro, e eles iam até o templo, carregando esse jarro, e cantando, bem alegre, com trombetas, com muita disposição, até chegar no templo. Quando chegava no templo, ele derramava sobre o altar esse jarro de água. Isso significava que eles estavam apontando para o Messias, para as fontes da salvação. Então, era dessa forma que funcionava essa festa. E é nesse momento que o sacerdote estava derramando o jarro de água que Jesus aparece aí no versículo 37. E aí ele brada em alta voz em meio à multidão. Então nós vamos ver o que Jesus disse, né? Então foi nesse contexto que Jesus entrou aqui. E ele faz um sublime convite. Qual que é esse convite que Jesus faz? Vamos ler novamente o versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que convite é esse que Jesus fez? Ele convidou a quem tem sede. Quem tem sede, venha a mim e beba. Então, ele fez um convite para quem tem sede. E o porquê que ele fez esse convite? Quem tem sede? Nós acabamos de falar que a água, ela é essencial, que nós precisamos da água todos os dias. Você tem sede? Você fica com sede de água? Eu fico. Então, quem tem sede? Vale lembrar que Jerusalém é um deserto. Está no meio de um deserto. Nós estamos enfrentando aqui, na nossa região, no nosso país, calores extremos aí de 40 graus e você fica desesperado por água. Agora, imagina no deserto que no dia faz 50 graus. Então, muita gente tem sede. Todos têm sede, né? Então, quem tem sede? Todos. Mesmo em lugares frios, nós precisamos beber água. Às vezes você pensa, não, lá no gelo não precisa beber água. Está enganado, precisa. Às vezes mais do que quem está no calor. Por quê? Para manter a temperatura corporal, precisa da água. Porque senão congela, tem que tomar água. E para que os nutrientes se transportem pelo organismo. Então nós podemos entender que esse alguém que Jesus convida é o rico, é o pobre, é o letrado, é o iletrado, é o crente, é o ateu, é o religioso, é o não religioso, é o velho, é o novo, enfim, esse alguém é você. Se você está ouvindo esse convite, ele é para você. É um convite universal. Mas Jesus não para por aí. Ele nos convida também para um relacionamento pessoal com ele. Ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Então a gente tem que chegar a Jesus, tem que ter relacionamento com ele. Não é só ouvir o convite e resolveu a situação. Você tem que ir até Jesus. Você tem que se relacionar com ele. Não é um convite para religião. Não é um convite para doutrinação ideológica, filosófica, religiosa. É um convite para uma relação pessoal com Jesus. Só ele pode oferecer a solução definitiva para todos os nossos anseios e dificuldades. E esse convite de Jesus também exige um profundo anseio por salvação e ação. Então, você precisa ter um senso de urgência, porque se você não matar a sua sede, ela vai te matar. Se você não tomar a água, ela vai te matar. Se você não tomar a água viva, você já está morto, porque você precisa dela para viver. Então, o ser humano, intrinsecamente, necessita de salvação. Todos precisam de salvação, e todos sabem disso. Só que nem todos reconhecem essa necessidade. Nem todos reconhecem ser pecadores. Nem todos reconhecem que precisam da salvação de Cristo. Mas todos precisam. E todos têm um grande vazio causado pela corrupção humana, pelo pecado. Uma angústia profunda. Muitos buscam satisfazer essa sede com os prazeres da carne, com as riquezas, com os bens, com o poder. Acham que são autossuficientes. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus. Eu consigo resolver as minhas coisas. Mas basta você abrir o noticiário para você ver os artistas famosos, os bilionários, os políticos, todos eles, a maioria, numa depressão profunda, numa angústia profunda, separa, se agridem, se matam. Por quê? Porque essas coisas não são suficientes para resolver a sede espiritual. Mas as pessoas acham que é. Todos têm sede, mas muitos não querem reconhecer. Nós precisamos reconhecer que necessitamos saciar nossa sede, que precisamos de Jesus, e nós precisamos agir, ir
até ele, pois ele disse: venha a mim e beba. Então nós temos que ansiar pela salvação e agir, ir até Jesus. Segundo lugar, Jesus sacia nossa sede eternamente. Vamos ver lá o versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a Bíblia fala que não é somente você ouvir o convite de Jesus, é necessário também crer. Para beber da água que Cristo dá, é necessário crer. Não basta você saber quem é Jesus, o que ele fez, ou você ter um conhecimento intelectual sobre as questões doutrinárias e a obra que Jesus realizou. É preciso você experimentar, ter um relacionamento com ele. Lá em Marcos 1,15 fala assim: ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É urgente, é hoje. Não deixe para amanhã. Não ache igual algumas pessoas: no meu leito de morte, quando eu tiver 95 anos de idade, aí eu vou crer no Senhor, aí eu vou pedir perdão pelos meus pecados. Ninguém sabe se esse dia vai chegar, se essa hora vai chegar, se amanhã você estará vivo. Então é hoje, é urgente, é agora. Creia que Jesus é o Deus encarnado, que viveu neste mundo, morreu por nós e ressuscitou para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado e ele nos desse de graça a vida eterna. O cristianismo é a única religião em que você não precisa fazer nada para merecer a salvação. Você pode pesquisar aí. Todas as outras exigem que você faça alguma coisa para merecer. Nós não merecemos. Nada do que nós fizermos vai nos tornar merecedores. Somente o merecimento de Cristo pode nos libertar do pecado. Então não ache que você é merecedor. Ache que Cristo é merecedor e por causa de Cristo você pode ter a graça de receber a salvação. Então a graça da salvação vem de Cristo, vem pelo que Cristo fez. A única coisa que você precisa fazer é crer e se arrepender. Creia e se arrependa do seu pecado. Na verdade, se arrependa e creia, né? Quem crer não voltará a ter sede. Quando temos sede, nós clamamos pela água. Nós falamos: me dê um pouco de água, estou com sede. Mas aqui nós vemos algo interessante. Não é o povo que está pedindo água para Jesus. É aquele que tem a fonte da água viva. É aquele que tem a água viva que está falando: quem tem sede, venha a mim e beba. Olha só, não é pelo seu merecimento. Ele se importa com você. Ele quer salvar você. Ele quer trazer para você a salvação. É Ele que clama, chamando todos os que têm sede. Ele é a fonte inesgotável de água viva. Quando recebemos Jesus, nós teremos uma vida plena, pura, abundante, feliz, ativa todos os dias. A sede que Jesus vai saciar não é essa sede nossa natural. Enquanto estivermos aqui na terra, continuaremos a ter essa sede natural. Mas a sede que Cristo vai saciar é a sede espiritual, é a essência da vida. Então nós precisamos receber essa água viva para que nós possamos ser saciados eternamente. E Jesus, Ele oferece essa solução para nossos problemas temporais e eternos. Quem beber da água viva será uma bênção para os outros. Então quem crê, quem bebe dessa água, não apenas vai saciar a sua sede, mas vai ser bênção, ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Outras pessoas vão conhecer a Cristo através de você, vão saber que Cristo, Ele é a fonte desta água viva.
Então você precisa transbordar dessa água. Por isso que fala, no seu interior fluirão rios de água viva. Não fala que é uma gota de água viva. Não fala que é um córregozinho de água viva. Não fala que é um fiozinho de água. Fala que são rios de água viva. Muitos rios. Uma abundância de água. A referência que está falando aqui sobre esses rios de água viva está lá em Ezequiel 47, quando fala que Ezequiel, ele teve uma visão vinda do Senhor e que ele via brotar do limiar do templo, que é a soleira da porta, umas borbulhas de água. Então era pouquinha água, como se você também for olhar uma fonte de um rio, é bem pouquinha água que sai mesmo, mas aí essa água vai aumentando, vai cobrindo os calcanhares. A Bíblia fala isso lá em Ezequiel. Em alguma parte cobria o calcanhar. Depois vinha até o joelho. Depois tinha um lugar que não dava mais pé. Tinha que atravessar nadando. Porque essa água que nasceu de uma borbolinha virou um rio abundante. Então é isso que Jesus está querendo falar aqui. Que vai fluir rios que vão superabundar na sua vida. Então, a sua bênção que você está recebendo, você tem que passar para outros. Você tem que transmitir isso para outras pessoas. Então, você tem que começar a ser um canal de bênção na vida de outros. Terceiro lugar, Jesus nos promete o Espírito Santo. Está lá no versículo 39. Vamos ler novamente. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem havia de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. A fonte, as águas e o canal. Aqui nós vemos um anexo ao texto, porque nos 2 primeiros versículos era Jesus quem estava dizendo. Aqui já é João que está falando, ele faz uma nota de editor aqui, já depois, ele escreveu esse livro depois da descida do Espírito Santo, então ele vai falar com propriedade, ele vai fazer uma aplicação exata daquilo que o Espírito Santo veio para realizar no nosso meio. Então no versículo 39, João deixa claro que Jesus nos mostra que ele é a fonte, que o Espírito Santo de Deus é a água que flui dessa fonte. E nós somos o canal, os receptores, onde essa água flui. Aquele que crê em Cristo recebe o Espírito Santo, que nos consola, conforta, orienta e dirige. A água viva é pura, ela é santa e ela tem o ofício de limpar, de santificar e de nutrir. Nós não podemos transmitir a vida de Cristo, a luz de Cristo ao mundo perdido e caído em trevas, se nós não formos limpos, santificados e nutridos pelo Espírito Santo de Deus. Então, por onde essa água passa, ela vai trazendo cura, ela vai trazendo vida, ela vai trazendo abundância por onde ela passar. Então é o Espírito Santo de Deus que vai trazendo essa vida, essa nutrição para aquele que crê. E assim essa pessoa pode transbordar da graça do Senhor na vida de outras pessoas. Lá em João 14, nos versículos 25 e 26 diz assim: tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. E lá em Atos 1:8 fala assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então é só assim que a gente pode transbordar do amor de Cristo, com o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Jesus não nos deixou sós, ele deixou o Espírito Santo da promessa. Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. E quando ele venceu, ele foi entronizado nos céus, ele reina. E ele mesmo disse que está nos preparando lugar.
lugar para aqueles que são eleitos do Senhor, para aqueles que creem no Senhor, aqueles que são salvos, aqueles que receberam o Senhor. E enquanto Ele não volta, e eu digo aqui que está próximo esse dia, está breve, Ele já está batendo a porta, então fique atento. Mas enquanto Ele não volta, Ele nos deixou o Espírito Santo, que também é Deus. Nós cremos na Trindade Santa, Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Todos eles são um só, o nosso Deus. São feitos da mesma essência. E eles se manifestam em 3 pessoas, para que nós sejamos completos nele. Então, Jesus deixou o Espírito Santo para nós. E eles relacionam entre si de maneira perfeita e harmoniosa por toda a eternidade. O Espírito Santo tem a função de santificar e dar vida à igreja do Senhor. O Espírito Santo habita naquele que crê e experimenta de Cristo. E nessa pessoa é gerada vida e abundância. Ele é a água viva, da qual brota o fruto do Espírito. O Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes. Está registrado lá em Atos 2, onde todos que estavam ali reunidos foram cheios pelo Espírito Santo. Lá em João 16, 7 e 8 fala assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E lá em Gálatas 5, 22 a 23, nós vemos o fruto do Espírito. E diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus tem todas essas características. Não é só uma, não. É todas, porque o fruto do Espírito, ele é único. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Então, tem que ter todas essas características. Concluindo, Jesus é a fonte do Éden, que traz vida a toda a criação. Lá em Gênesis 2:6, pela versão internacional, nova versão internacional, fala assim: todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Ou seja, na época que foi feita a criação, ainda não chovia na terra. Mas Deus providenciou água para nutrir toda a criação. E quem que é essa água? Jesus. Ele é a fonte do Éden que gera essa água da vida. Jesus também, ele é o alfa e o ômega, a fonte que traz a vida eterna. Lá em Apocalipse 21:6 diz: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Jesus também é o autor da vida. Lá em João 4,14, quando ele estava com a mulher samaritana, ele falou para ela assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E Jesus é Deus, ele estava com Deus, e ele é a fonte da existência de toda a criação. Em João 1, versículos de 1 a 4, fala assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, sem Jesus, nada existiria. Jesus é a fonte de toda a existência. Ele é a fonte. E algumas implicações aqui. Então, lembram que eu trouxe algumas características da água natural no início? Agora eu vou trazer um paralelo aí com a água viva, para que nós possamos comparar um pouco
o que a água natural não consegue nos saciar, mas a água viva nos traz a saciedade eterna. Então, cerca de 71% da superfície do nosso planeta é água. Jesus é a fonte de água viva. Somente nele encontramos vida. Então, 100% só em Jesus. Somente 3% dessa água é doce, ou seja, própria para consumo. Por onde a água viva passa, ela gera vida abundante, não tem impurezas, é perfeita e plena. Então é 100% da água viva para você, não é só 3%. Você toma essa água viva, bebe dessa água viva, e você não precisa mais tomar novamente, porque ela é 100% perfeita e plena, suficiente para a eternidade. O nosso corpo tem entre 50% e 78% de água. Jesus é o autor da vida. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Acabamos de ver aqui. Então Jesus é a razão, o motivo de você estar aqui hoje. Porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. A água é considerado o elemento eterno. Nosso Deus é um só, manifesto em 3 pessoas. Ele é onisciente. Não existe nada que esteja fora do seu conhecimento. Ele é onipotente. Não existe nada que resista ao seu poder. E Ele é onipresente. Não existe nenhum lugar em que Ele não esteja. Então todo o universo não pode conter o nosso Deus. Não é só o nosso planeta, é todo o universo. A Bíblia fala que Ele mediu com os palmos da mão dele. Então nós temos que crer nesse Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente, que pode acabar a água para consumo. A água viva nunca acaba, ela é abundante, ela não precisa ser renovada, ela não precisa ser purificada, porque é o próprio renovo e a própria pureza. Não precisa disso. A água viva, ela é suficiente em si própria. Podemos sobreviver sem comida, mas sem água não. Sem o Espírito e sem a água viva, a igreja já está morta. As pessoas já estão mortas. Não tem vida, não transmite vida. Precisamos ser canal de bênção, de vida aos perdidos. A água é elemento vital para a vida. A água viva, ela nutre e gera vida. Nos mantém fortes e saudáveis. Se você tomar água agora, daqui a pouco terá que tomar mais, a água natural. Quem beber da água viva, nunca mais terá sede. Todos os nossos problemas temporais e eternos serão definitivamente saciados. Glórias ao Senhor. Que Deus nos abençoe.